Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre uma doença extremamente comum. Com certeza, independente da especialidade que vocês vão fazer, um dia ou outro vocês vão topar com um paciente ou com suspeita ou com apendicite aguda. E vamos falar também do plastrão apendicular, que nós vamos definir mais para frente, mas é mais ou menos como uma apendicite que fosse bloqueada mais cronicamente, que passou mais algum tempo e o próprio organismo, os mecanismos de defesa do organismo bloquearam aquele processo inflamatório. Vamos ver como é que a gente lida com isso. Então nós vamos conversar sobre a apendicite, principalmente em relação à sua clínica cirúrgica, né, seu quadro clínico, diagnóstico e tratamento, e com o plastrão apendicular, né, a respeito da sua definição, seu diagnóstico e modalidades de tratamento. Todo mundo sabe, né, conhece alguém que já teve apendicite aguda, em que foi realizada uma apendicectomia para o tratamento dessa doença inflamatória infecciosa do apêndice vermiforme. E a gente sabe muito bem que o apêndice vermiforme está no início do intestino grosso, no seco, adjacente à válvula ileocecal, na congruência das tênias do seco, né, do cólon direito, onde as tênias se ajuntam, é o ponto de origem do apêndice vermiforme. É um órgão com composições variáveis, com tamanhos variáveis, mas que está lá sempre na ponta do seco. A apendicite aguda é uma coisa tão comum porque, pelo fato do apêndice ter um tamanho vermiforme, ter um formato vermiforme, ele é passível de obstrução da sua luz com alimentos ou com pedaços mais rígidos de fezes, o que é denominado de apendicolito. Quando há uma obstrução proximal, as bactérias distais a esse processo obstrutivo começam a se proliferar. E aí assume um papel patogênico, um papel patológico de que essa inflamação normalmente não regride. Na maioria das vezes ela continua até a perfuração do apêndice. Por isso que antes de existir anestesia, antes de se penetrar na cavidade abdominal por métodos cirúrgicos, a apendicite aguda era uma das causas de mortes mais importantes, sobretudo em homens jovens. Então, antes da anestesia, muitas vezes, uma apendicite aguda significava o óbito. E o Amiant escreveu a doença quando, em 1736, ele encontrou no saco herniário de uma hérnia inguinal um apêndice inflamado. E uma das coisas interessantes é que a gente vê nesse slide em que a posição que o apêndice, a ponta do apêndice se situa, ou retrocecal, ou pré-ileal, pós-ileal, pélvica, varia muito. Por isso os sintomas abdominais também são variáveis. E a gente sabe que a apendicite ela é mais comum em homem, 1,5 homem mais ou menos para cada mulher. E que 10%, 8,7% dos homens e 6,7% das mulheres terão apendicite uma vez na vida ainda. E 70% dessas apendicites ocorrem antes dos 30 anos. Ou seja, né, o que a gente sabe que é uma doença do jovem, né? O paciente na terceira década de vida, mais ou menos. 70% das apendicites ocorrem antes dos 30 anos. E quando a perfuração, ou seja, quando a apendicite é diagnosticada mais tardiamente, casos que ocorrem em 19% dos casos, isso normalmente ocorre nos extremos de idade, né? Mais de 50% aí nos pacientes mais idosos, desses casos de perfuração. Por quê? Porque tanto no idoso quanto no neném, na criança, o diagnóstico é mais difícil. Assim você tem uma quantidade maior de diagnósticos mais tardios, representando então por casos de apendicites mais graves, perfuradas, nesses extremos de idade na maioria das vezes.
Diferentemente do que a gente pensa, o diagnóstico de apendicite aguda não é fácil. A gente tem uma apresentação clássica, uma descrição clássica, mas ela muitas das vezes não está presente. Então é uma doença dita de diagnóstico difícil, os sintomas são variáveis e que exige um tratamento cirúrgico precoce. Quanto mais precoce o tratamento cirúrgico, menores as chances de haver complicações e de consequências sistêmicas e complicações pós-operatórias dessa doença. Dessa forma, há de se gastar tempo na busca do diagnóstico da dor abdominal. A gente sabe que as inervações intraabdominais, quando o processo inflamatório infeccioso ainda não atingiu o peritônio, as dores são mal localizadas, são difusas e se confundem umas com as outras. Dessa forma, a gente tem que nos aliar de outros métodos de diagnóstico para que a gente possa ter, no mínimo, a suspeição de um quadro de apendicite agudo o mais breve possível. E isso não é motivo para que realmente exija-se exames mais sofisticados para o diagnóstico, porque esse diagnóstico e suspeição da apendicite são altamente clínicos. A gente tem um quadro clássico de uma dor tipo cólica, difusa, normalmente periumbilical ou epigástrica, acompanhada de náuseas, inapetência e anorexia. A gente tem que pensar o seguinte, normalmente o vômito não é muito comum. Pode haver o vômito, mas não é em muitas vezes, né? Às vezes o paciente vomita uma ou outra vez, pode acontecer, mas a náusea é o mais importante. E não é, por exemplo, o paciente vítima de cólica ureteral, que ele reflete que de tanta dor ele teve vômito. Não é isso. A náusea é um sintoma independente da dor. Ela acompanha a dor, mas a náusea é independente da dor. Uma outra coisa importante, se o paciente tem náusea e vômito como sintoma mais importante, muitas vezes a dor, tipo cólica, só vem após alguns episódios de vômito, de náusea, ou seja, o principal sintoma do paciente é náusea e vômito, muito provavelmente nós não estamos falando de apendicite. E um detalhe clínico muito importante é a inapetência. Se um paciente tem apetite preservado, é muito improvável que se trata de apendicite. Ou seja, um sintoma muito marcante é a perda do apetite, associada à dor abdominal e associada a náuseas. Aquele paciente, então, que tem dor abdominal, com apetite preservado, muitas vezes sem náuseas, provavelmente nós não estamos falando de um caso de apendicite. Então, no início, marcadamente, o paciente tem náuseas, dor difusa, tipo cólica, mais constantemente periumbilical e epigástrica. Este quadro costuma evoluir para uma dor mais constante, empontada, que progride normalmente para a fossa ilíaca direita ou hipogastro. E essa progressão tem a ver com a progressão da inflamação. Na medida que a inflamação e a infecção vão evoluindo, e a camada serosa, o peritônio que recobre o apêndice, se torna atingido por essa inflamação, aí sim eu tenho uma localização mais precisa da dor. O paciente sente a dor na localização do apêndice. Aí a gente não está falando mais daquela dor tipo cólica, daquela dor visceral. A gente está falando de uma dor mais constante ou empontada, que pode variar em sua intensidade, mas nunca cessa, que pode até ceder com analgésico simples, mas ela é constante e pode ter pontadas também. E principalmente mais localizada. Na fossa ilíaca direita, no flanco direito, no hipogastro, a depender da posição anatômica do apêndice. E essa evolução dura de 12 a 24 horas, mais ou menos.
Nos extremos de idade, essas evoluções são mais rápidas, mas no adulto jovem, saudável, mais ou menos 24 horas, 12 a 24 horas de evolução. E como a gente tem já o acometimento do peritônio, no mínimo, que recobre o apêndice, e o peritônio adjacente, vamos dizer assim, qualquer manobra que provoque movimentos bruscos no peritônio vai causar dor. Então, o paciente, ao movimentar o abdômen, ao tossir, ao inspirar fundo, ao fazer manobra de valsalva, ele vai ter dor. Uma coisa interessante é você perguntar para o paciente que chegou lá no pronto-socorro, você é o plantonista e suspeitou de apendicite, uma coisa interessante perguntar para ele é quando você estava vindo para cá, o carro passava um buraco, no quebra-mola, doía a barriga? E muitas vezes o paciente vai te responder positivamente. A febre, apesar de ser um sintoma dos mais constantes, não é muito comum. Normalmente uma febre baixa quando há, por volta de 38 graus ou nem isso. Dessa forma, então, nós temos até agora aquele paciente que chegou no pronto-socorro hoje e ontem, ou mesmo durante essa madrugada, ele iniciou com uma dor tipo cólica, epigástrica, ou periumbilical, náusea, inapetência, eventualmente um episódio de vômito. Olhe lá se teve um pico de febre ou uma temperatura subfebril. Só que ele acordou com uma dor mais localizada no abdômen inferior, na fossa ilíaca direita, que foi aumentando de intensidade, começou a preocupá-lo, manteve a inapetência, e ele veio ao hospital. E que movimentos abdominais fariam que ele tinha dor aumentasse a dor naquele local específico. Esse é o paciente que, até que se prove o contrário, tem uma apendicite aguda. Esse tipo de quadro clínico é altamente suspeito. Muitas vezes você pode não ter esse quadro se apresentando desta forma. Às vezes o paciente já inicia com uma dor, ou não reconhece, ou já inicia com uma dor localizada, uma dor de irritação peritoneal. Mas a inapetência normalmente está presente, febre baixa e sinais de irritação peritoneal localizada, pelo menos aí nessas primeiras 24 horas. Então vamos nos lembrar, é uma apresentação clássica incomum, isso que a gente falou, esses sintomas podem variar, de modo que esse quadro totalmente clássico que a gente descreveu, na maioria das vezes não está presente, mas muitas vezes vários pontos desses semiológicos a gente consegue encontrar no paciente. Então não quer dizer que o paciente não começou com a dor epigástrica que ele não tem apendicite, né? A gente tem que juntar essas peças do quebra-cabeça para a gente fazer o diagnóstico. A variação anatômica do apêndice, por exemplo, existem apêndices retrosecais, retroperitoneais. Por exemplo, o cólon direito é um órgão que tem a sua porção posterior retroperitoneal. Se o apêndice corre por ali, ele não vai ter, muitas vezes o paciente não vai ter dor de irritação peritoneal tão precocemente. Às vezes a apendicite pode se evoluir, o paciente tem às vezes mais uma dor lombar do que propriamente a dor intraabdominal. Os extremos de idade são importantes porque o idoso, muitas vezes ele evolui com pouca dor abdominal, sem febre, né? E muitas vezes, se você não tiver atento, você pode fazer um diagnóstico tardio por conta disso. Uma coisa importante que eu queria discutir com vocês é a tal da apendicite de Coto. Então, um paciente que já fez uma apendicectomia, nunca mais vai ter apendicite, certo? Mais ou menos. Tem uma entidade que é rara, tem poucos casos descritos, mas acontece, que é quando na apendicectomia não foi removido todo o apêndice. Ou seja, um coto apendicular foi mantido e esse coto pode se inflamar. Então, aquele paciente que já fez apendicite, a rigor, não tem apendicite mais. A gente tem que lembrar que existe essa entidade. Alguns artigos na literatura que sugerem que a realização videolaparoscópica da apendicectomia
não permitiria identificar tão bem a base do apêndice e talvez muitos cotos apendiculares tenham sido deixados numa frequência maior na cirurgia minimamente invasiva. Mas sabendo disso, a gente tem que sempre também identificar corretamente a base apendicular, independente da técnica operatória. Queria que vocês lembrassem disso só pelo fato de que, o paciente está com um quadro clássico de apendicite, mas já teve apendicite. Isso é impossível? Não é impossível. Mas, a princípio, se todo o apêndice for retirado, o paciente está tendo outra coisa, mas é uma entidade que existe. E a partir do momento que a gente fez uma anamnese bem feita, e que só nessa conversa a gente já tem alta suspeição clínica de que se trata de um paciente com apendicite aguda, a gente vai então iniciar pelo exame clínico sistemático, a princípio, não só do exame geral, ou seja, hidratação, frequência cardíaca, pressão arterial, né, ausculta respiratória, mas o exame importantíssimo que é o exame do abdominal. Então, com o paciente em decúbito dorsal, com o abdômen relaxado e exposto, a gente inicia o exame abdominal. E uma coisa importante é iniciar o exame abdominal no lado oposto ao lado da apendicite. Então, a gente inicia o exame abdominal pelo hipocôndrio esquerdo, ou pela fossa ilíaca esquerda, para que a gente já não toque de cara no ponto álgico do paciente, fazendo com que ele aumente voluntariamente a tensão abdominal. Assim, a gente tem que manter esse exame sempre na mesma ordem, né, para a gente não nos confundir, mas iniciando lá no hipocôndrio esquerdo ou na fossa ilíaca esquerda. E aí nós vamos, com mão leve, iniciando com a pressão leve da mão, avaliar dor, tensão, rigidez, irritação peritoneal. Muitas vezes, não precisa da gente ser muito agressivo no exame para detectar essa irritação peritoneal. Então, nós vamos dizer mais à frente o sinal de Bloomberg, quando a gente faz uma descompressão brusca do abdômen, num paciente que tem irritação peritoneal, isso dói muito. E às vezes a gente tem outras manobras para fazer. Por exemplo, o que a gente já citou, pedir para o paciente tossir ou fazer uma manobra de Valsalva. Aí sim a gente pode notar indiretamente sinais de irritação peritoneal. Muitas vezes, com a percussão, leve muitas vezes, a gente detecta esses sinais de irritação peritoneal, inclusive os pontos de maior irritação peritoneal, provavelmente o ponto anatômico da presença do apêndice. E destes sinais de dor, tensão, rigidez, irritação, o mais consistente de apendicite é a tensão na fossa ilíaca direita. Ou seja, o apêndice irrita aquele peritônio parietal e acaba provocando uma tensão da musculatura adjacente. E para a gente detectar isso, é comum leve na ponta dos dedos, com cuidado e delicadeza no exame abdominal. E a gente tem alguns sinais clássicos que estão presentes. O sinal de Hobson, em que a gente pressiona o colo esquerdo a partir da fossa ilíaca esquerda e com um movimento ascendente circular para a direita das mãos, que se mantém pressionada, a gente empurra o conteúdo aéreo ou líquido do colo esquerdo em direção ao colo direito, e quando o paciente tem dor, ele vai sentir dor na fossa ilíaca direita neste caso. Um outro sinal indireto importante é o sinal do psoas. O apêndice ele repousa sobre o músculo psoas. O psoas é um dos principais músculos de elevação da coxa, de flexão da coxa. Então, quando você tem acometimento, né, daquela região inflamatória, a gente tem dor no psoas. Então, um sinal importante é quando o paciente em decúbito lateral, a gente estende a coxa posteriormente, ou o paciente em decúbito dorsal, você pede para ele flexionar a coxa direita, sob resistência, por exemplo, da sua mão. Normalmente o paciente vai ter uma dor intraabdominal associada a essas manobras.
assim como o apêndice pode estar próximo ao músculo obturador ou ao forame obturatório e irritar essa região. Então, quando a gente tem a rotação medial e lateral da perna com a coxa fletida, a gente pode ter dor correspondente, então, ao sinal do obturador. E o sinal mais falado, mais famoso, é o sinal de Bloomberg, que é a descompressão brusca da fossa ilíaca direita. Como o paciente tem irritação peritoneal, essa manobra vai doer. Essa é uma manobra que dói muito quando o paciente tem irritação peritoneal. Então, muitas vezes não é necessário que se faça essa manobra. A própria percussão na região ou a tosse é menos sofrido para o paciente, mas é um sinal clássico no exame da apendicite aguda. Então, a gente já tem uma forte suspeição clínica através da anamnese, um exame clínico que corroborou com dados semiológicos importantes a respeito da nossa suspeita de apendicite aguda. E aí? Seguimos na investigação. Normalmente o paciente, num quadro inicial de apendicite, ele tem uma leucocitose leve e uma leve elevação de enzimas inflamatórias, como o PCR, por exemplo. Mas faz parte do diagnóstico diferencial, sobretudo em mulheres, idade fértil, a gente pedir outros exames, por exemplo, o exame de urina, amilase, lipase, enzimas hepáticas, beta-HCG, de acordo com se a suspeita clínica e o exame físico não foram tão fortes assim para apendicite. Vale lembrar que para toda mulher em idade fértil, o exame de beta-HCG é praticamente obrigatório, principalmente se tratando de uma doença que a gente vai tratar cirurgicamente. Por mais que não seja a gravidez, uma gravidez ectópica não seja a causa do sintoma intraabdominal, saber que uma mulher está eventualmente grávida, às vezes no primeiro trimestre ainda sem conhecer da gravidez, é de extrema importância para a proteção desse feto na eventualidade de algum tratamento cirúrgico. Uma coisa muito importante e que causa muitos erros diagnósticos e atraso diagnóstico, que é o que a gente chama da urina alterada quando o paciente tem apendicite. Vamos lembrar que o apêndice repousa sobre o ureter. E quando ele inflama, o que acontece com o ureter? Há a presença de hemácias, de células de defesa, né, de piúria, de piócitos na urina. Mas normalmente sem bacteriúria, ou seja, uma urina alterada, indicando inflamação, mas que ela não tem bactérias. Mas eu posso ter também um quadro de bacteriúria assintomática, que a paciente já tinha uma bacteriúria, às vezes uma paciente mais idosa, já tem uma infecção urinária crônica, então há bactérias na urina com algum grau de inflamação, presença de piócitos, por exemplo, mas o que ela está tendo é uma apendicite com uma bacteriúria assintomática. Então, muito cuidado nas alterações de urina para justificar dores abdominais importantes. Obviamente, um quadro de pielonefrite causa dor abdominal intensa. Um paciente idoso, que muitas vezes não tem os sintomas iniciais de uma infecção urinária, como disúria, polaciúria, concentração urinária, pode desenvolver uma pielonefrite que já se inicia clinicamente com uma dor abdominal importante. Então não é que isso não é possível, mas a gente não vai ficar satisfeito, né, um paciente jovem com um exame de urina alterado para explicar uma dor abdominal muito importante. Certo? Uma coisa que a gente sempre escuta é a respeito da necessidade de exames de imagem para o diagnóstico de apendicite. A princípio, o diagnóstico de apendicite é clínico, tanto por uma bem feita anamnese, por um exame físico bem feito. Então, esse alto índice de suspeição clínica normalmente é suficiente para o diagnóstico. E aí a gente escuta dizer isso, né? A apendicite é diagnóstico clínico, não precisa de exame de imagem. Até quando isso é verdade? Caso você tenha um caso clássico,
num homem jovem, você pode levá-lo ao bloco cirúrgico, não há nenhum problema, mesmo que ele não tenha apendicite, e você faça a tal da laparotomia branca, ou seja, você trata cirurgicamente uma doença que não era de tratamento cirúrgico, pelo elevado grau de suspeição clínica. Entretanto, a gente tem que pensar onde a gente trabalha, qual tipo de estrutura que a gente tem. Então, se você já definiu pelo diagnóstico de apendicite, vai levar o paciente ao bloco cirúrgico e tem à sua disposição um ultrassom. Por que não realizar o ultrassom? Para aumentar o grau de confirmação clínica, você diminuir a incidência eventual de laparotomia branca. Mas este exame não é, na maioria das vezes, obrigatório. Eu acho que isso muda um pouco quando a gente está falando, por exemplo, mulher em idade fértil, que a gente pode ter exames de anamnese, exame físico, que podem ter outras condições ginecológicas que confundem o diagnóstico. Então, eu acho que, apesar de ser possível, apesar de ser verdadeira a frase de que não há necessidade de exame de imagem para se levar um paciente ao bloco cirúrgico com o diagnóstico de apendicite aguda, este exame é extremamente desejável a depender da disponibilidade. Então, se você está no hospital do interior à noite, o paciente já com um quadro arrastado aí de 2 dias, um pouco mais de apendicite, uma alta suspeita clínica, e você não vai ter exame de imagem até no outro dia ou até no fim do final de semana. Você não vai aguardar o tratamento cirúrgico só por conta disso. Mas se você está num hospital que você tem estrutura e consegue a confirmação de um exame de imagem, que não vai atrasar o seu tratamento, a maioria das vezes vai ser benéfico para o planejamento cirúrgico e para a confirmação do diagnóstico deste exame. E este exame se inicia pelo ultrassom, um exame que não emite radiação, tem uma alta sensibilidade de 88%, especificidade de 81%. Então eu consigo ver um apêndice espesso, incompressível. Normalmente não há apendicite com apêndices com menos de 6 milímetros de diâmetro, então um apêndice com mais de 6 milímetros de diâmetro, com espesso, incompressível, com a gordura ao redor do apêndice, dita como borramento da gordura periapendicular, que é um lugar que vai estar mais hiperecogênico devido à maior densidade do tecido inflamatório. E além disso, líquido livre periapendicular. Nos pacientes mais idosos ou com apêndices em posições muito difíceis de serem visualizadas, o intestino com muitos gases, a interposição de alças intestinais com ar pode impedir a visualização do apêndice desses comemorativos todos. Por isso que muitas vezes o ultrassom, principalmente em casos mais iniciais, pode não ser suficiente para o diagnóstico. Mas na maioria dos casos ele vai ser capaz de diagnosticar a apendicite aguda. Então a gente vê aqui, né, um apêndice normal, né, fino e sem estratificação de suas camadas, e a gente vê nesta figura agora um apêndice bem aumentado, né, e esse sinal do alvo aí, né, quando a gente pega o apêndice na secção transversal com o espessamento dos tecidos perapendiculares. Naqueles casos em que o ultrassom não é capaz de diagnosticar apendicite aguda e a necessidade de confirmação clínica por dificuldade de confirmação clínica do diagnóstico, a gente pode se valer da tomografia. Esta sim é praticamente impossível você fazer uma tomografia com apendicite aguda e não diagnosticá-la no exame, já que ela tem uma alta sensibilidade e especificidade. Serve muito para o diagnóstico diferencial. Lembrar que é o exame que tem radiação, mas serve muito para excluir diagnósticos diferenciais. Por exemplo, uma ureterolitíase na fossa ilíaca direita, um cisto ovariano roto e outros diagnósticos diferenciais, inclusive infecciosos, como por exemplo o abscesso tubário, né, a doença inflamatória pélvica e por aí vai. E da mesma forma a gente vê um apêndice espessado, com diâmetro aumentado, com borramento da gordura periapendicular e líquido livre. E muitas vezes a gente consegue ver o apendicolito, ou seja, essa área mais radiopaca,
um segmento ali, um pedaço de fezes impactando, obstruindo o apêndice. Um quadro diferente que a gente tem que pensar se trata da apendicite perfurada. É uma entidade que já bem mais grave do que a apendicite inicial, aliás, não que mais grave, com potencial de muito maior gravidade. É por isso que a gente deve sempre se esmerar no diagnóstico precoce e no tratamento precoce da apendicite aguda. Porque há a possibilidade, na perfuração, de que essa perfuração se torne livre no peritônio, ou seja, o paciente desenvolve o que a gente chama de irritação peritoneal difusa, né, com material fecal intestinal difuso no abdômen, que é capaz de levar a um quadro séptico de extrema gravidade e rapidez, que pode exigir um tratamento cirúrgico de emergência, porque a rigor a apendicite aguda é de tratamento cirúrgico de urgência. Com o objetivo de se evitar quadros sépticos por conta de uma apendicite perfurada, é que alguns autores, por exemplo, Zachary Cope, nesse livro que existe desde 1970, diz que se você faz menos de 10% de laparotomias brancas, você está operando provavelmente seus apendicites tardes demais. Isso hoje, com os métodos diagnósticos e propedêuticos que a gente tem, diminui, principalmente quando a gente está tratando de um grande centro. Mas o objetivo dessa fala, que ainda permanece importante, é que você faça sempre o diagnóstico mais precoce possível para não tratar seus apendicites muito tarde. Deixei a capa desse disco aqui, que ele vem sendo reeditado desde esta época de 1970, e ele se trata sobre o diagnóstico precoce do abdômen agudo. Então, é um livro muito bacana que, para quem se interessar, é de leitura fácil, atual e muito bom. O tratamento da apendicite aguda, nós já falamos aqui algumas vezes, ele a princípio é cirúrgico. Através de um viés até da indústria farmacêutica, houve vários ensaios nos últimos anos de tratamentos clínicos, sobretudo em crianças, mas também em adultos. E a evidência atual é que o tratamento ele é cirúrgico. Se a gente for ver os tipos de estudos que foram feitos de tratamento clínico, antibióticos caros, em altas doses, no regime de internação hospitalar, que tiveram taxas de ou recidiva da apendicite ou de piora do quadro a despeito do tratamento clínico, que são incompatíveis com o outro braço, né, com a apendicectomia realizada a tempo, né, um tratamento relativamente seguro cirúrgico. E a gente tem que pensar que com o tratamento laparoscópico, que hoje é o padrão para a apendicectomia, as complicações diminuíram e a eficácia do tratamento aumentou. Então, de modo que não cabe muito pensar-se em tratamento clínico para apendicite aguda. A gente vê só de exemplo, essa revisão sistemática mostrou que em crianças, que é onde se tem a maior evidência, não há evidência para se estabelecer um tratamento clínico em detrimento do tratamento cirúrgico. Então, como a gente conversou, a princípio o tratamento cirúrgico ele é laparoscópico. Por quê? A laparoscopia me permite a visualização de toda a cavidade abdominal. Se eu tiver, por exemplo, secreção purulenta difusa na cavidade abdominal, eu vou ser muito mais capaz de tratar essa infecção, de fazer a higienização da cavidade, do que se eu fizer uma incisão pequena, uma laparotomia pequena específica sobre o apêndice.
O que se diz sobre a apendicite laparoscópica é que a gente tem que colocar o apêndice dentro de um saco extrator para que o apêndice não contamine a parede abdominal e possibilitando maior quantidade de abscesso de parede. Então, a laparoscopia tem a vantagem de a gente fazer a higienização toda da cavidade, conseguir dar um tratamento adequado ao apêndice, nos possibilitar diagnósticos diferenciais, mas eu tenho que tomar cuidado para o apêndice não contaminar a parede abdominal quando da saída dele, diminuindo assim a incidência de abscessos de parede. Talvez hoje, a única exceção que permita ainda um tratamento aberto de mesma eficácia da laparoscopia seja no homem jovem magro no apendicite inicial. Quer dizer, eu tenho que fazer uma incisão tão pequena que vale a pena eu fazer uma cirurgia aberta. Entretanto, a possibilidade de você fazer diagnósticos diferenciais e higienizar a cavidade de forma mais adequada faz com que mesmo nessa população a laparoscopia seja o tratamento padrão. Com relação à antibiótico terapia, por muito tempo se pensou que se deveria fazer antibiótico terapia 17, 10 dias, 14 dias para todos os quadros de apendicite aguda. Hoje é muito bem estabelecido que a gente não precisa de dar antibiótico terapia para os pacientes com apendicite aguda, na maioria das vezes. A gente tem que lembrar que os medicamentos têm também, por exemplo, efeitos colaterais. Por exemplo, se eu for resolver dar um clavulin, amoxicilina com clavulanato de potássio para o meu paciente, em que é um dos antibióticos mais associados com uma complicação do tipo colite, um paciente que eu não precisaria de dar esse antibiótico, eu vou estar submetendo ele a uma complicação, a um risco de complicação desnecessária. Então a gente sabe que, se a gente pensar nos graus de apendicite, né, de 0 a 4, em que 0 não tem apendicite, 1 é um grau de apendicite que o apêndice está tumefeito, espessado, e a gente tem líquido livre seroso em pequena quantidade. No grau 2, uma apendicite purulenta, né, com um pouco de pus localizado na fossa ilíaca direita, na goteira parietocólica ou na pelve. No grau 3, quando tem apendicite purulenta, né, com pus nos 4 quadrantes. E apendicite grau 4, quando aquela apêndice perfurado de forma livre, quer dizer, você tem um fecalito livre, fezes na cavidade, e orifícios visíveis soltos, livres na cavidade abdominal, você tem apendicite grau 4. Então, apenas a apendicite grau 3 e 4 merecem antibiótico terapia. Na apendicite graus 1 e 2, a gente faz somente antibiótico profilaxia, ou seja, antibiótico de amplo espectro, uma dose pré-operatória, e não é necessário mais antibiótico, e obviamente apendicectomia, mas nos graus 3 a 4, aí sim a gente permanece com antibiótico terapia sistêmica por mais algum tempo. Para encerrar, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do plastrão apendicular. O plastrão apendicular é aquele quadro que a apendicite se desenvolveu mais alguns dias, e ao invés dela se perfurar livremente na cavidade, as próprias defesas abdominais, intraabdominais do paciente, bloquearam o processo inflamatório, como, por exemplo, o grande aumento, íleo terminal, trompa, né, os órgãos intraabdominais daquela região, bloquearam aquele processo. E o que a gente tem é esse paciente já com alguns dias de sintomas, com uma massa inflamatória na fossa ilíaca direita, em que muitas vezes, às vezes, não tem nem irritação peritoneal, ou se tem só uma irritação peritoneal localizada, mas você consegue palpar uma massa na fossa ilíaca direita. Outras estruturas abdominais bloquearam aquela perfuração, e isso ocorre em 2 a 7% das apendicites. E na tomografia a gente vai ver então uma massa inflamatória na região. O plastronoma apendicular, como se trata de uma apendicite, a princípio tem tratamento cirúrgico, correto? O problema é que muitas vezes essa massa é tão crônica e ela está tão bloqueada que muitas vezes o paciente vai ser submetido a uma
apendicectomia e sai da cirurgia com uma colectomia direita, por exemplo. Porque a massa é tão grande e fica tão difícil a separação das estruturas, ou mesmo até do diagnóstico diferencial dessa massa com suspeita intraoperatória de se tratar de um tumor e não apendicite, se realiza uma colectomia direita. E muitas vezes no anátomo patológico dessa colectomia tinha lá um quadro de plastrão pendicular. Com o objetivo disso, pensou-se no tratamento conservador do plastrão pendicular, através da antibiótico terapia e, eventualmente, a realização da apendicectomia no segundo tempo. A gente tem que pensar sempre nos diagnósticos diferenciais, né? Então, a massa pendicular, eu tenho a história de dor, história clínica compatível de apendicite, uma massa dolorosa, sinais de infecção. Mas quando eu tenho doenças, por exemplo, câncer, doença de Crohn, doença diverticular, abscesso muscular, abscesso tubular-ovariano, eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial de acordo com esse quadro, de acordo com cada tipo de patologia. Então, quando eu tenho grande suspeita de se tratar de uma massa apendicular, de um plastrão apendicular, eu tenho o objetivo de evitar a colectomia, ou seja, tratar com antibiótico aquele processo inflamatório infeccioso, com a exigência de uma vigilância total. Eu tenho que ter condições de fazer isso. Se é um paciente que eu não vou ter controle desse paciente, é melhor que eu já submeta ele ao tratamento cirúrgico. Mas se eu tenho condição de realizar vigilância laboratorial e por exames de imagem, eu tenho condições de fazer esse tratamento conservador. Eu inicio antibiótico terapia, inicialmente venosa, até que o paciente tenha melhora clínica do quadro infeccioso, clínica e laboratorial. Depois essa antibiótico terapia pode ser mudada para antibiótico terapia oral, de amplo espectro também. Mas realizada em casa, e aí por cerca de 14 dias de antibiótico, continuando-se com monitorização laboratorial e de tomografia, por exemplo, um exame de hemograma e PCR a cada 2 ou 3 dias, e uma tomografia, por exemplo, realizada no 7º, 10º dia da antibiótico terapia. Se esse tratamento desse plastrão pendicular de forma conservadora foi eficiente, tardiamente a gente tem que planejar a apendicectomia, porque a taxa de recidiva, não que seja definitiva, mas ela ocorre. É importante se realizar uma colonoscopia antes de realização da apendicectomia, ou mesmo para controle do plastrão pendicular, obviamente com o objetivo de se identificar eventuais diagnósticos diferenciais. Então hoje a gente sabe que a gente tem a radiologia intervencionista, tem laparoscopia, então eu posso drenar abscessos guiados por imagem, eu posso realizar procedimentos laparoscópicos, eu consigo acompanhar meu paciente. Então é seguro que eu trate um plastrão pendicular de forma conservadora, fazendo que quando eu for operar o paciente, eu só tiro o apêndice e não vire, por exemplo, uma colectomia. Agora, se o quadro clínico piorar em qualquer momento, eu tenho que fazer a apendicectomia. Sempre que eu for operar o plastrão pendicular, preferir a laparoscopia. Se eu tiver líquido, ou seja, abscesso, é seguro que eu continue com o tratamento conservador, drenando ou puncionando esse abscesso através guiado por tomografia ou por ultrassom. Na maioria das vezes, não há suporte epidemiológico para se fazer a apendicectomia num tempo eletivo. Entretanto, a gente tem que lembrar que isso pode ser uma cirurgia
de médio porte, segura, e que vai evitar o paciente que recorrer com apendicite de tê-la num contexto pior para que ele possa ser operado. Então a gente tem uma taxa baixa de recorrência de 7,4% e uma taxa de malignidade de 1% somente e outras doenças benignas em 0,7% durante o follow-up. Mas então se eu tenho um paciente, então se trata de um tratamento seguro e que eu tenho que pensar na realização da apendicectomia após 4 a 6 semanas do tratamento conservador. Faço a colonoscopia, depois a apendicectomia. Mas que deve ser feita nos pacientes que ainda têm fecalito presente, que ainda tem dor na fossa ilíaca direita, se recorreu com apendicite, ou se com 2 semanas ainda há massa na região. Esse fluxograma é muito interessante, que a gente pode tomar como base para as massas na fossa ilíaca direita. Então tem uma massa na fossa ilíaca direita com sintomas localizados há pelo menos mais que 3 dias. A gente faz para crianças ultrassom, adultos jovens ultrassom, tomografia, de preferência tomografia, adultos acima de 40 anos sempre tomografia. Mulheres grávidas ou ultrassom ou ressonância magnética. Se eu tenho um flegmão, uma massa ou um abscesso menor do que 5 centímetros, antibiótico. Se eu tenho um abscesso periapendicular maior que 5 centímetros, drenagem guiada com antibiótico. Se o paciente respondeu, a gente vai fazer tomografia após 4 a 6 semanas e colonoscopia. E se tiver aquelas questões de recorrência de apendicite, ou o paciente deseja remover o apêndice, isso é importante, a gente faz a apendicectomia laparoscópica. Mas se não houve resposta, a gente repete a imagem. Se persiste o abscesso, a gente pode drenar novamente, mas se essa resposta não for adequada, a cirurgia é indicada. Tranquilo? Então, para a gente levar para casa, apendicite é um negócio comum, todos vocês vão verem. Todos vocês vão ver algum momento na sua carreira. Deve-se primar pelo diagnóstico rápido e preciso, diagnosticar aquele quase que é inicial, que te permite preparar o paciente para a operação daí a algumas horas, ou daquele caso que trata-se de uma sepse, de uma emergência. A apendicite aguda é uma doença de tratamento cirúrgico. Nos casos graves, ou seja, apendicites graus 3 e 4, além da antibiótico profilaxia, é recomendada antibiótico terapia. E o plastron pendicular, as maiores evidências hoje é que se deve realizar um tratamento conservador, cuidadoso e com bom acompanhamento, com vigilância clínica, laboratorial e por imagem. Ok? Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.